No vídeo de hoje, a leitura dos 9 primeiros capítulos do livro Sadat, Begin e a Bíblia. Deus haja na política do Oriente Médio? O livro foi escrito por Wim Malgo no ano de 1978. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Quem é o Dr. Wim Malgo? O despertar do Egito, o fundo bíblico, nenhuma assimilação, o início do conflito no Oriente Médio, períodos de bênçãos para o Egito, o anúncio da redenção de Israel e Salomão e o Egito. Quem é o Dr. Wim Malgo? O autor deste livro é o conhecido evangelista Dr. Wim Malgo. O estudo das Sagradas Escrituras e impressões da Segunda Guerra Mundial conduziram-no a um profundo interesse pelo povo judeu. O seu amor por este povo cresceu à medida que via ser a história atual o cumprimento das profecias sobre o Oriente Médio. Hoje, o Dr. Malgo mantém contato pessoal com várias personalidades de destaque em Israel e procura despertar em toda parte um interesse pelo povo judeu e pelo cumprimento da palavra profética em nossos dias. Além de editar o jornal Chamada da Meia-Noite, o Wim Malgo é também editor do jornal Notícias de Israel, publicação mensal em alemão e holandês, e fundador da Sociedade Beth Shalom para estudo bíblico em Israel. Beth Shalom realiza anualmente congressos sobre a palavra profética em Israel, combinando o estudo da Bíblia com a oportunidade de conhecer a terra e o povo da Bíblia. Além disso, mantém casas de hóspedes em Haifa, Israel, onde se realizam conferências e retiros. Beth Shalom estimula também a prestação de ajuda financeira a Israel como demonstração prática do amor de Jesus. A ação de ajuda imediata para Israel, a cooperação na construção de um centro de instrução profissional do Hospital Asaf Arof, a construção do Centro de Recuperação Tel HaShomer, além da plantação dos parques Beth Shalom e Jardim de Sião diante dos muros de Jerusalém foram abençoadas ricamente pelo Senhor. Muitos filhos de Deus perguntaram-se nos últimos meses: quais são os motivos da iniciativa de Sadat? O que levou este homem a repentinamente mudar de orientação? Por que a sua influência não é suficiente para convencer seus irmãos árabes? Haverá mesmo paz permanente entre Egito e Israel? Caso essa paz se torne realidade, ela não é realmente um perigo para Israel? Então, neste livro, o Wim Malgo responde a estas e outras perguntas. Tentamos, com base na Escritura, iluminar os excitantes acontecimentos no Oriente Médio, em Israel e no Egito. Devemos lembrar que o Egito é uma das mais antigas nações do mundo. Testemunhas visíveis disto são as pirâmides, que apesar de estarem batidas pelo tempo, realmente são imponentes, sinais de uma alta cultura existente há 4 milênios. Hoje, porém, no 20º século após Cristo, temos diante de nós um país degenerado, somente uma sombra de si mesmo. O Egito é enorme, maior que ambas as Alemanhas e a França juntas. Seus 39 milhões de habitantes, a população cresce à razão de 800 mil pessoas ao ano. Vivem literalmente comprimidos entre o deserto e a água, numa estreita faixa de terra. O rio que lhe dá a vida
O Nilo é um dos mais extensos do mundo, com 6.600 quilômetros, dos quais 1.000 em território egípcio, mas irriga somente uma estreita faixa verde nas suas margens e um triângulo de terra de aluvião entre os braços da sua foz. Cairo, a capital, com 9 milhões de habitantes, é a maior cidade da África, mas também a mais arruinada. Quando Sadat voltou triunfante de Jerusalém, ousou aquilo que seus oficiais de segurança consideraram bem mais audaz que sua viagem histórica a Israel. Ele se deixou transportar praticamente sem proteção pelas ruas do Cairo e poderia facilmente ter sido alvejado por algum de seus adversários fanáticos. Mas os egípcios, que em 4 guerras árabe-israelenses quiseram jogar ao mar seu inimigo Figadal Israel, agora seguem entusiasmados pelo seu presidente Sadat no caminho da paz. Assim, Sadat pôde afirmar sem exagero: falo e ajo pelo meu povo. E egípcios exaltados pintavam nas paredes o slogan: em primeiro lugar o Egito, depois o Egito e novamente o Egito. Sadat mobiliza conscientemente o sentimento nacional egípcio para si. Assim, atualmente gosta muito de falar da família egípcia e da civilização egípcia. Este orgulho nacional, despertado, tem raízes profundas, pois mesmo que desde os primeiros faraós, 3 milênios antes de Cristo, reinaram persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, turcos, franceses ou ingleses no Nilo. O Egito nunca desapareceu, porque a terra era redonda e calcularam. Por exemplo, em 1801, revoltosos muçulmanos cairotas e a frota britânica expulsaram Napoleão e o seu corpo expedicionário do Egito, e o país continuou sendo o que já era antes, já era desde 1517, uma província semi-autônoma do Grande Império Otomano. Em 1921, tornou-se praticamente independente. Desde 1948, é independente. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Egito simpatizou com a Alemanha nazista, inclusive Sadat. Em 1942, Rommel chegou com seu Afrika Korps até o Egito. Com seu nacionalismo, Sadat se eleva sobre os outros estados árabes. Ele também tem motivos para isto, pois o Egito é o único país árabe que forma mais técnicos do que pode empregar. No Oriente Médio, trabalha 1 milhão de egípcios como professores, técnicos e médicos. Dezenas de milhares de intelectuais árabes adquiriram seus conhecimentos no Egito. Isto já era assim na antiguidade. Os antigos egípcios conheciam escolas e cuidados médicos, um exército subordinado aos faraós e um bem organizado aparelho burocrático. Em muitas gravuras antigas encontra-se homens que administram, registram e medem. O escriba pertence às mais famosas esculturas antigas do Museu Egípcio do Cairo. Ela é chamada o pai da burocracia do Nilo. Os matemáticos egípcios já sabiam, há 1500 anos antes de Galileu, que a Terra era redonda e calcularam seu diâmetro. Os egípcios eram especialistas em planejamento, especialmente no que se refere aos períodos frutíferos e à sequência de épocas de plantio e irrigação. Eles desenvolveram o primeiro calendário do mundo. O Felaim do Vale do Nilo ainda hoje se orientam por este calendário e usam os antigos nomes egípcios para os meses ao invés da denominação árabe. Marinheiros egípcios cruzaram o Cabo da Boa Esperança e onde hoje existe o Canal de Suez, já o faraó Neco havia aberto o estreito entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho.
A biblioteca de Alexandria, queimada pelos soldados de Júlio César, continha todo o conhecimento acumulado do mundo na época. Nesta luz, compreendemos aquilo que Estevão falou diante do Sinédrio em Atos 7:22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Nos últimos 30 anos, o Velho Egito avançou em vão contra o jovem Estado de Israel. Em 4 guerras foi batido vergonhosamente e se encontrava como país sem futuro político, claramente do lado dos perdedores na história mundial. Mas nos dias 19 e 20 de novembro de 1977, algo começou a mudar. O povo egípcio vê um brilho de paz no horizonte e se agarra com veemência nele. Por isso, o Egito está firmemente ocupado em separar-se dos seus estados irmãos árabes, o que também se expressa através de amarga ironia. Os árabes, zombavam os egípcios, querem guerrear contra Israel até ao último egípcio. Que o presidente Saddam é acusado como Judas por grande parte do mundo árabe não é novidade, pois como hoje sobre Saddam, antes os radicais árabes se lançaram sobre Nasser, que este, em 1970, poucos meses antes da sua morte, sob a pressão das circunstâncias, estava disposto a aceitar o plano de paz do secretário de Estado americano, William Rogers. A Rádio Damasco fustiga, naquela época, o papel de traidor do Egito. Hoje, para ele, Saddam é o traidor. Em Israel não faltam vozes de advertência que continuamente lembram os grandes perigos da iniciativa de Saddam para Israel. Ainda em 1973, este mesmo homem foi o iniciador de uma guerra em que foi derramado o sangue de muitos jovens egípcios e israelenses, e disse textualmente estar disposto a sacrificar a vida de 1 milhão de egípcios para recuperar das mãos de Israel os chamados territórios árabes. O motivo por que Saddam busca um acordo com Israel é como mostraremos adiante neste livro: o caos do seu país que ameaça engoli-lo. Conforme estatísticas oficiais, 19% de todas as famílias egípcias vivem com uma renda anual de 10.500 cruzeiros, 37% com somente 7.000 cruzeiros, e isto com uma inflação de 30%. O Egito, um dos celeiros da antiguidade, veja Gênesis 41, do 49 ao 57, hoje não consegue mais alimentar seus habitantes. Pela maldição da represa de Assuã, o terreno cultivável desaparece, e isto tanto mais quanto as cidades se estendem. Anualmente, 1.012 hectares de terra férteis são transformados em cidades. A verdadeira paz ainda não chegou. Esta pode ser trazida somente pelo Príncipe da Paz, o Messias, e ele vai voltar, quem sabe quão breve. Enquanto isso, é inegável que o Egito deu um passo adiante. As fronteiras rígidas estão se movimentando. A ação de Deus pressiona em direção ao alvo, o estabelecimento do seu reino na terra. Portanto, lê atentamente os capítulos seguintes, comparando-os com a Bíblia, a fiel palavra de Deus, pois no horizonte vemos, sobre a escuridão da noite anticristã, o clarão da redenção de Israel. Maranata, nosso Senhor vem. Zurique, Suíça, fins de janeiro de 1978. O despertar do Egito. Desde o abalador acontecimento da visita de Saddam a Israel, já se passaram algumas semanas. A expressão abalador certamente não é exagerada, pois todo mundo ficou agitado, porque aconteceu algo impossível.
O gelo entre Israel e os árabes, ou seja, a maior nação árabe, o Egito, desfez-se repentinamente por causa desta espetacular viagem do presidente egípcio. As manchetes eram reveladoras. Lia-se, por exemplo, Sadat entre esperança e ódio. Pela primeira vez desde a fundação de Israel, em 1948, chegaram ontem cidadãos egípcios a Israel. Ou Sadat diz: Israel deve viver em fronteiras seguras e asseguradas. Ou ainda, Sadat e Begin fazem amizade. E, finalmente, o milagre de Jerusalém. Mas fazia-se também a pergunta esperançosa, mas ansiosa: haverá finalmente paz no Oriente Médio? Fala-se do acontecimento do século. Calculou-se que o discurso de Sadat no Knesset, o parlamento israelense, foi visto e ouvido somente na América por aproximadamente 100 milhões de pessoas. A questão, porém, é: pode um único final de semana, uma única manifestação de coragem, de honra e desejo de mudança, como o mundo a viu na apresentação de Anwar el-Sadat diante de Knesset em Jerusalém, preparar uma solução real do conflito árabe-israelense que até hoje não foi conseguida por outros estadistas e diplomatas? Para entender o que aconteceu, precisamos inicialmente marcar a data, 19 e 20 de novembro de 1977. Não é por acaso que foi no mês de novembro, pois já passado este mês foi de significado para Israel. Em novembro de 1917 foi proclamada a Declaração Balfour. Em novembro de 1947, portanto, 30 anos após, as Nações Unidas decidiram apoiar a criação do Estado de Israel, que foi implantada em 1948. E agora, em novembro de 1977, portanto, novamente 30 anos após, ocorreu a visita do chefe do Estado egípcio a Israel. Todo o Israel ficou estupefado. A visita, anunciada somente alguns dias antes, foi organizada magistralmente. Custos: 27 milhões de cruzeiros, o que é muito para um estado pobre como Israel. Quando Sadat foi a Jerusalém, o prefeito Ted Kollek recebeu o visitante nos limites da cidade, oferecendo-lhe pão e sal, segundo o costume judaico. Após 30 anos de estado de guerra, Sadat apertou a mão dos seus adversários. O fundo bíblico. O que afinal há atrás de tudo isso? Deixe-me adiantar que o Egito tem grande importância no plano de salvação com relação a Israel. Durante 4 milênios, Israel sempre esteve, de qualquer forma, confrontando com o Egito. O Egito era e é um país e o povo dos contrastes extremos. Na história profana, às vezes era a favor, outras contra Israel. Foi tanto uma bênção como uma maldição para Israel. Justamente tendo em vista esta inconstância do Egito, Deus advertiu seu povo frequentemente na antiga aliança para que não se apoiasse neste país. Em 2 Reis 18 e 21 lemos: Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e as traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Parece que esta palavra foi escrita para nossos dias. A revista americana Newsweek, aliás, chama Sadat de Faraó, escrevendo Faraó na Terra Prometida. Devemos saber claramente que Deus, o Senhor, sempre cuidou para que Israel não se misturasse com os egípcios. Tomemos alguns exemplos da Bíblia. Pela primeira vez, Israel foi confrontado com o Egito na pessoa de Abraão, tendo ele deixado sua parentela e sua pátria por ordem do Senhor. Pela fé, partiu em direção à terra prometida sem saber aonde ia.
Hebreus 11:8. Mas ele foi com base na palavra do Senhor. Isto está escrito tão maravilhosamente em Gênesis 12, do 1 ao 4. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Mas quando ele estava na terra prometida, sobreveio-lhe uma grande provação, uma fome naquela terra, e ele foi embora. Isto acontece hoje também com muitos crentes. Logo que vem uma fome, logo que surgem reações, eles vão embora. Mas fugir nunca é vitória. Da fuga de Abraão lemos: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito. Gênesis 12:10. Assim ele deu um passo falso, mas não lemos que o Senhor lhe tivesse ordenado isto. Ele adiantou-se ao Senhor. O futuro pai dos crentes começou se apoiando num bordão de cana esmagada, pois também, em meio à fome, ele poderia ter confiado no Senhor. Reveladoramente lemos que ele desceu. Foi um retrocesso. De fato, no Egito, não foi bem. Ele teve complicações no seu casamento, pois sua mulher Sarai devia ser muito bonita. Por isso Abraão disse que ela era sua irmã e logo ela foi levada à casa de Faraó. Em consequência, Deus puniu Faraó com grandes pragas, trazendo já a primeira separação entre Egito e Israel. Veja Gênesis 12, do 11 ao 20. Nenhuma assimilação. Quando depois os filhos de Israel viveram por 400 anos no Egito, Deus também os deixou isolados. Conhecemos os acontecimentos. Todo o mundo passava fome. Somente no Egito ainda havia cereais. Então o Senhor ordenou a Jacó que descesse ao Egito com toda a sua descendência, 70 almas. Deu-lhe a promessa de guardá-lo no caminho e fazer dele uma grande nação, e lhe afirmou: e te farei tornar a subir certamente. Gênesis 46:4. Então Jacó foi, e Deus cuidou para que o seu povo ficasse guardado e isolado no Egito. O motivo exterior desta isolação era a profissão dos filhos de Jacó. Eles eram pastores de gado. E em Gênesis 46:34b lemos: porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Assim o povo de Israel durante 4 séculos ficou protegido do espírito egípcio. Isto, aliás, tem conteúdo profético. Como crentes nascidos, pertencemos ao bom pastor. João 10:11. Somos ovelhas do seu rebanho. Seguimos ao Cordeiro onde quer que vá. Por isso também somos abominação para o mundo. Também nós estamos, através da cruz de Gólgota, onde foi crucificado o Cordeiro, isolados do mundo. Este é o testemunho de Paulo. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. É um milagre de proteção que Israel, durante os 400 anos que passou no Egito, nunca se misturou com os egípcios. Esta é mais uma prova de que Deus nunca quis uma união entre Israel e Egito. Isto, aliás, é confirmado por outro fato, pois quando, após os 400 anos, Israel foi libertado do poder egípcio, o Senhor fez algo interessante. Ele separou Israel e Egito por meio de trevas. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Êxodo 14:20. Josué lembrou esta separação aos israelitas residentes em Canaã, dizendo: e clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios. Josué 24:7.
o Senhor quer também proteger-te das manchas do espírito deste mundo. É preocupante ver os filhos de Deus que apagaram a fronteira entre Israel e Egito, isto é, entre o discipulado de Jesus e o mundo. Hoje estamos diante do fato: o mundo é religioso e a igreja é mundana. Mas o funesto desenvolvimento da mistura entre Israel e Egito começou embrionariamente já no tempo de Abraão, mais especificamente no apressamento da resposta às orações. Deus havia prometido a Abraão transformá-lo num grande povo, mas Abraão ficava cada vez mais velho e ainda não tinha um filho. Enquanto isto, já estava com 86 anos. Sua mulher Sara era somente 10 anos mais nova. O Senhor deixou-os esperar para fortalecer sua fé. E agora a lógica feminina se intromete entre as promessas de Deus e a fé de Abraão, pois lemos em Gênesis 16, 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Resultado da união de Abraão, isto é, Israel, com Agar, isto é, o Egito, nasceu Ismael. Ismael é o pai dos árabes. Quando o velho Abraão tomou no colo a Ismael, certamente se alegrou e agradeceu a Deus. Sim, orou ele por ele, dizendo: Oxalá viva Ismael diante de ti. Gênesis 17 e 18. O Senhor respondeu a Abrão: Não. Ele não é o herdeiro, mas vou também abençoá-lo. Ele gerará 12 príncipes. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com o filho que Sara te dará à luz. O início do conflito no Oriente Médio. Ismael não é o filho da fé, e sim da incredulidade. Quando então nasceu o filho da fé, Isaque começou o conflito no Oriente Médio. Gênesis 16, 4 ao 6. Este conflito, que em nosso século tornou-se novamente atual, quando Israel voltou para a sua herança, logo começou a aumentar. É o que vemos em Gênesis 21, do 9 ao 11. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, ao qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Mas então o Senhor lhe disse: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Consequentemente, o presidente egípcio enganou-se quando disse: Ofereço-vos a paz de Abraão, pois ainda não há paz completa entre Ismael e Isaque. Desde o início, o Senhor separou Isaque e Ismael. A luta entre Israel e o Egito, entre Isaque e Ismael, e depois entre Jacó e Esaú, nunca parou, até que nos dias 19 e 20 de novembro de 1977, após 30 anos de Guerra Fria e quente, foi dado o primeiro passo em direção à paz. Aqui, eu gostaria de frisar, acho que Sadat sinceramente deseja a paz e não está somente executando uma manobra de despistamento, apesar de, por exemplo, o chefe do Estado-Maior israelense, Mota Gur, não excluir completamente esta possibilidade, nem antes nem após a visita de Sadat a Jerusalém. Com todos estes esforços de pacificação, devemos lembrar que o conflito no Oriente Médio não tem uma origem política, e sim espiritual. A herança para Isaque, uma bênção para Ismael. Períodos de bênçãos para o Egito. Sempre novamente verificamos que o Egito foi abençoado enquanto abençoava Israel. Logo que lutava contra ou perseguia Israel,
encontrava-se debaixo da maldição. Tomemos alguns exemplos da Escritura. José, o jovem israelita, encontrava-se na casa de Potifar e repentinamente foi lançado na prisão, apesar de ser inocente. Lá ele deve ter sofrido muito, e não somente porque estava preso inocentemente, mas também porque o copeiro-chefe o esqueceu e não cumpriu sua promessa. Gênesis 40 e 23. Assim ficou 2 anos nesta prisão, apesar de certamente orar por libertação. Mas Deus agia por ele em oculto. Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Então, repentinamente, o copeiro lembrou-se do próprio sonho na prisão e de José, que o havia interpretado. Assim contou a Faraó: achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos os nossos sonhos e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Gênesis 41, do 12 ao 14. Então José interpretou também o sonho de Faraó, dando-lhe o conselho de armazenar a colheita dos 7 anos de abundância para preparar os 7 anos de fome. Faraó segue este conselho e abençoa e eleva o jovem judeu. A consequência foi que, através da atitude de Faraó, todo o Egito foi salvo de morrer de fome, e com o Egito, todo o mundo de então. Em verdade, vale: abençoarei os que te abençoarem. Posso também testemunhar isto pessoalmente, pois desde que abençoarmos Israel, somos também abençoados. Quando Abraão, o pai do povo de Israel, e José foram para o Egito, eles o fizeram sob presságios opostos. Abraão foi para ser livrado da morte por fome pelos egípcios. José teve que ir por vontade de Deus para salvar o Egito da morte pela fome. Esta é a vocação de Israel. O Egito deve ser salvo através de Israel, e não o contrário. Eu gostaria de transmitir isto para a nossa situação. Não busco o favor do mundo, mas sejas tu uma bênção para o mundo. Pelo mesmo motivo, o Senhor depois proibiu imediatamente ao filho de Abraão, Isaque, que fosse para o Egito, quando também ele quis deixar a terra prometida por causa de uma fome. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Obviamente, ele queria de lá continuar até ao Egito, pois lemos no versículo seguinte: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Aí ficamos pensativos. É preciso ponderar tudo isto para que possamos avaliar os recentes acontecimentos à luz da Bíblia e extrair deles as consequências pessoais para nós. Justamente é nesta luz que Deus proibiu Isaque de descer ao Egito. Fica tão claro o desejo de santificação de Deus com vistas ao seu povo de Israel. Sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Êxodo 19:5. O anúncio da redenção de Israel. Em Êxodo 1:8 lemos: entremente se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Este novo faraó tentou exterminar o povo de Israel, que no Egito havia se multiplicado muito. Ele buscou, como depois Hitler, uma solução final. Para alcançar isto, ele agiu muito astuciosamente. Todo menino judeu recém-nascido tinha que ser afogado no Nilo. Além disso, oprimiu o povo duramente com trabalho escravo, mas este, quanto mais era afligido, tanto mais crescia. Menahem Begin disse durante a visita de Sadá que esperava brevemente ser convidado a visitar o Cairo, mas então também queria ver as pirâmides. E acrescentou: afinal, ajudamos na sua construção. Naquele tempo, Israel
clamou ao Senhor na sua aflição. Então o Senhor apareceu a Moisés e exclamou o seu desejo de redimir o povo. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isto desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra. Para onde? A uma boa e ampla terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Mas os egípcios quiseram impedir a qualquer preço que Israel alcançasse a terra dos seus pais. Uma observação à margem. Se alguém está lendo este livro e ainda é servo sob o domínio de Satanás, sendo obrigado a pecar e fazer trabalho escravo, apesar de não querer, a este o Senhor diz agora: certamente vi tua aflição e o teu clamor, por isso desci. Ele de fato desceu para ti. Pois Deus estava em Cristo reconciliado consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. 2 Coríntios 5,19. Ele te redimiu de maneira que podes agradecer na fé, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Efésios 1,7. O que aconteceu de profético então no Egito? Deus conduziu seu povo com mão poderosa para fora deste país. Através de quê? Pelo sangue de um cordeirinho. O Senhor disse a Israel, através de Moisés: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Que figura arrebatadora! O que é sangue? Em Levítico 17:11 está escrito: porque a vida da carne está no sangue, eu vos tenho dado sob o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Assim, vemos lá naquela escura noite egípcia o alvorecer da redenção, quando nas pequenas casas brancas da terra de Gósen, o sangue do cordeiro era colocado nas ombreiras das portas. Aliás, quando o presidente egípcio desembarcou do avião, sua primeira pergunta foi: onde está o general Sharon? O general israelense Arik Sharon é aquele que na guerra do Yom Kippur, em 1973, ocupou a terra de Gósen, portanto, aquela faixa onde os israelitas há 3 milênios estiveram como escravos. Sadak queria apertar a mão deste general. Naquele tempo, cada chefe de família tinha que matar um cordeiro sem defeito e usar o seu sangue. Somente quando isso acontecia, sua casa era protegida do juízo. Que maravilhosa indicação de Gólgota! E por meio do sangue do cordeirinho, pela poderosa mão de Deus, Israel atravessou o Mar Vermelho em seco, e que os egípcios também tentaram e foram tragados de todo. Hebreus 11:29. Também aqui vemos esta separação criada por Deus. O Senhor nunca igualou aos egípcios aos israelitas, mas sempre manteve separados os dois povos até a nossa época. Salomão e o Egito. Séculos depois, Israel é um grande povo e está no ápice da sua existência. Sob seu maior rei Salomão, cuja fama se espalhava até os confins do mundo, começa a decadência. Em que momento? No momento em que Salomão, revestido de glória e poder, se aparentou com o faraó egípcio. Salomão aparentou-se com o faraó rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de faraó e a trouxe à cidade de Davi. Imaginamos quão grande deve ter sido a glória e o poder de Salomão, ouvindo a exclamação da rainha da Etiópia. Falaram-me muito da sua sabedoria e prosperidade, mas depois que vi a tua glória com os meus próprios olhos, devo confessar, eis que não me contaram a metade. Mas quando Salomão aparentou-se com o Sadá da época, começou o seu declínio e o de Israel. O resultado imediato foi que suas mulheres, também egípcias, afastaram seu coração do Senhor, de modo que não era de todo fiel pagar com o Senhor. Finalmente,
o reino de Israel foi dividido e primeiro Israel, depois também Judá, foram levados para o exílio. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.